E aí, pessoal, muito boa tarde. Vamos hoje continuar aqui nosso tema, da química inorgânica. Hoje a gente vai da segunda função, que é as bases. Tão importante quanto os ácidos, as bases também estão presentes no nosso dia a dia em muitas substâncias. A gente tem substâncias de caráter básico e tem substâncias básicas, Aqui a gente está estudando apenas as substâncias básicas. Então, por exemplo, o leite de magnésio que a gente usa no nosso dia a dia para poder curar a queima no estômago, E como laxante, é uma base. A amônia que a gente usa para lairar os pelos é uma base. A soda cáustica que a gente tem em casa é uma base. A cal hidratada que a gente usa para poder pintar o poste, pintar meio fio, é uma base. Então as bases elas estão presentes no nosso dia a dia, assim como os ácidos. E quem define as bases para a gente é o nosso conhecido Arrhenius. Definição de Arrhenius para as bases: substâncias que em solução aquosa sofrem dissociação iônica e liberam o íon OH-. As bases, pessoal, elas têm como característica a presença na fórmula delas do OH. Esse OH ele é muito importante. Ele tem um nome específico por ele caracterizar as bases, eles são chamados de hidroxilas. Hidroxila é o OH, então o que caracteriza a base é a presença do OH. Então quando eu pego uma fórmula geral de uma base, B é OH, o OH está sempre presente. Esse parênteses aqui pode ou não estar presente, tá, gente? A gente já discutiu isso em aulas passadas. Mas o OH, ele está aqui, caracterizando tudo como uma base, tá? Então, se o ácido começa com hidrogênio do lado esquerdo, as bases terminam com o OH do lado direito, terminam com a hidroxila do lado direito. Sendo que o B é o cátion, ou seja, o B é o cara que tem a carga positiva na fórmula, e o OH é o ânion, é a hidroxila, Como a gente próprio viu, ali em cima ele tem carga -1. Exemplos de base, pessoal: KOH, NaOH, MgOH2, AlOH3, PbOH4. Então a gente percebe que todos os exemplos eles terminam com esse OH, que é o que está dando caráter principal como base para a minha substância. A gente vê aqui, pessoal, a presença de um cátion e de um ânion. Isso faz com que a base tenha ligação iônica, Então as bases são compostos iônicos e têm as mesmas propriedades. Que propriedades são essas? São sólidos cristalinos a temperatura ambiente, têm alto ponto de fusão e alto ponto de ebulição, sofrem dissociação iônica em solução aquosa. Joguei uma base na água, ela vai liberar os íons por dissociação, que a gente já viu na outra videoaula. E eu montei aqui uma equação geral de dissociação, separa o B do OH, o B sempre é positivo, o OH é negativo. O X que está aqui, pessoal, ele sobe como carga para o B, e o 1 que está aqui debaixo do B sobe como carga para o OH, tá? Balanceando, eu tenho X OHs e tenho 1B sempre. Então vamos lá. Quero dissociar o KOH. Separa o K do OH. Quero dissociar o CaOH. Separa o Ca do OH. O AlOH3. Separa o Al do OH. A primeira espécie sempre é positiva e a segunda sempre é negativa. Tá vendo o 3 que está aqui? Ele vem para cá como carga do alumínio. O 2 que está aqui vem como carga do cálcio. E aqui tem um parêntese imaginário com um do lado de fora que vai virar carga para o potássio. Debaixo do potássio, do cálcio e do alumínio tem o número 1. Então aqui vai ficar 1, 1 e 1. Se você quiser balancear, uma hidroxila, 2 hidroxilas, 3 hidroxilas. Tudo aquoso. Aquoso, 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 aquoso e aquoso. Pronto.
Quer dizer, eu jogo KOH na água, ele vai virar K mais OH menos. Eu jogo CaOH2 na água, vira Ca mais 2, 2OH menos. AlOH3 na água, Al mais 3, 3OH menos. Daí, gente, a gente pode propor uma ideia de formulação de uma base. Que é o quê? O X que está aqui, ó, igual lá na ligação iônica, ele desce para cá, para debaixo da hidroxila. E o 1 está aqui, desce para cá. Só o número, tá, gente? Então, por exemplo, eu falar que eu tenho uma base do sódio, Na. Você vai olhar a casa dele lá na tabela periódica, tá, gente? E o sódio é da família 1A. Isso faz com que o sódio seja Na mais 1. Como eu usei a palavra base, você já sabe que tem OH menos 1. Então, você vai pegar um daqui, cruzar para cá, um daqui, cruzar para cá. NaOH seria a fórmula dessa base. Um outro exemplo, ó, uma base do estrôncio. E o estrôncio lá na tabela periódica ele está na família 2A. Então eu tenho aqui Sr mais 2, quem é da 2A é mais 2. Como é uma base, eu sei que tem o OH menos 1. O 2 vem para cá e o 1 vai para lá. SrOH2, né? O 1 você não precisa escrever. Uma regra muito boa, gente, é que caras da família 1A tem carga mais 1. Caras da família 2A tem carga mais 2. O alumínio, que também é muito presente, tem carga mais 3. Tá bom? E aí você consegue formular a base só sabendo o elemento e a família que ele está na tabela periódica. Bom, vamos classificar essas bases. As minhas bases elas são classificadas quanto ao número de hidroxilas, quanto à força e quanto à solubilidade. Quanto ao número de hidroxilas, elas podem apresentar uma hidroxila. Por exemplo, o LiOH. Só tem um OH aqui. Se só tem, gente, um OH, isso aqui será uma monobase. Tem gente que usa o termo monohidroxila, mas não precisa não. Se eu tiver duas hidroxilas, por exemplo, o MgOH2, duas hidroxilas, então ele é uma dibase. Com 3 hidroxilas, AlOH3, nós temos uma tribase. Com 4 hidroxilas, PbOH4, nós temos uma polibase. E é assim. O número de hidroxilas que eu tenho aqui, ele vai gerar a classificação de acordo com o número de bases que eu tenho aqui. Quando eu vou, gente, para a força, tá? Quanto à força, você vai olhar o B que está aqui. Não é o OH, é o B. O B que está aqui, ele pode ser um elemento da família 1A ou um elemento da família 2A, exceto o magnésio, tá? Tira o magnésio da 2A. Então, sendo um elemento da 1A ou da 2A, a gente fala que a base é forte. Dentre os dois, pessoal, a 1A é mais forte que a 2A. Então, eu poderia dizer assim, 1A é muito forte e a 2A é forte, com exceção do magnésio. Agora, se o B for o magnésio ou qualquer outro cátion, qualquer outro elemento, aí você tem uma base fraca. Voltando lá no grau de ionização, lembra da última aula? O alfa aqui é menor do que 5%. Você percebe que aqui não tem, gente, classificação moderada? Então, passou de 5% para a base, a gente considera que ela é forte. Tá bom? Então, vamos lá, ó. Apareceu para você numa questão o CaOH2 e pediu para você classificar quanto à força. Gabriel, o Ca é da família 2A, então é uma base forte. Apareceu para mim o AlOH3. O alumínio é da família 3A, fraca. Porque só da 1A e da 2A que é forte. Gabriel, mas se apareceu o MgOH2, o Mg é da 2A, mas ele é exceção. Então ele é uma base fraca. E o que significa ser forte ou ser fraco nos termos da base?
Uma base forte, gente, é aquela que eu jogo ela na água, joguei lá 100 unidades dessa aqui, ó. As 100 unidades, elas viram íons. Bases fortes em solução aquosa são encontradas na forma iônica. Bases fortes. A gente encontra elas na forma dissociada. Enquanto que bases fracas, eu jogo 100 unidades dessa aqui, é uma base fraca na água. 90 continuaram desse jeito, 98 continuaram desse jeito, só 2 moléculas dissociaram. Essa base é fraca. Então a base fraca, ela permanece a ficar nesse estado aqui, ó. Então aqui eu tenho a base fraca, bases fracas, e as bases fracas ficam na forma sólida. Porque a base é um sólido cristalino. Então eu joguei a base e ela não dissolveu na água, ela é fraca. E, consequentemente, se ela não dissolveu, ela é insolúvel ou pouco solúvel. Logo, as bases fracas, que preferem ficar na forma sólida na água, elas têm baixa solubilidade. Enquanto que as bases fortes, que caem na água e se dissolvem, ó, fica na forma iônica, que é a forma aquosa, né, do íon em solução aquosa, elas serão de alta solubilidade. Alta solubilidade. Então a gente fala que a 1A é muito solúvel, a 2A já é pouco solúvel, é menos solúvel, né? E o resto é insolúvel ou pouco solúvel. Tá bom? Classificamos. Já está sabendo tudo de base. Falta a gente fazer o quê, gente? Dar a nomenclatura. E muita atenção, porque a nomenclatura das bases é muito difícil. Aqui está o BOH. BOH é uma base, terminou com OH. E o OH faz da base ser um hidróxido, por causa da presença da hidroxila. Então, quando eu ler lá BOH, o OH eu vou ler ele como hidróxido de... E o nome do elemento B. Nome do elemento B. Só isso, Gabriel. Só isso. Vou aproveitar aqui e contar algumas bases que são importantes você saber, tá, gente? Então, ó, vamos começar pelo NaOH. Eu escrevi o KOH, desculpa, não tem problema não. É uma base, então vamos escrever hidróxido de o elemento potássio. Isso aqui, gente, é conhecido como potassa cáustica. É usado na fabricação de sabão. Os caras pegam isso aqui e misturam com a gordura para fazer sabão. O NaOH também é uma base. O OH hidróxido de o Na sódio. Isso é conhecido como soda cáustica. Cáustica. Soda cáustica é usada também na fabricação de sabão, mas a gente usa ela em casa para desentupir pia, desentupir vaso, desentupir ralo. Tem um poder corrosivo, todas as duas aqui muito alto, tá, gente? Uma outra base presente no nosso dia a dia, aprender da nomenclatura, é o MgOH2. Hidróxido de magnésio. Você pode comprar ele na farmácia como leite de magnésio. Leite de magnésio, gente, usado aí como laxante e como regulador da acidez estomacal. Ele neutraliza o ácido do estômago. Um outro também que você usa com o mesmo motivo é o hidróxido de magnésio. Ó, hidróxido de alumínio, desculpa. Hidróxido de alumínio também é usado como neutralizador, né, da acidez estomacal. Uma base, gente, que é muito importante a gente saber, é o CaOH, hidróxido de cálcio. Gabriel, mas por que ela é importante? Porque o hidróxido de cálcio ele é conhecido como cal hidratada.
ou cal virgem, ou cal extinta. Gente, desculpa, tô com a cabeça ruim demais hoje. Ou cal extinta. O que é essa cal? Ela é produto da mistura da cal virgem com a água. A cal virgem é um óxido, a gente vai ver mais para as aulas na frente. Então a gente mistura a cal virgem com a água, vira a cal hidratada, isso tem coloração branca. A gente pinta o meio-fio, pinta o poste, pinta a árvore, pinta o campo de futebol, tá? Acaba que na rua, né, no meio-fio, ele acaba sendo um agente sanitizante também. Acaba evitando o crescimento de fungos e bactérias, tá? Então, galera, aqui está a nomenclatura das bases. Porém, imagina que eu desenho para você o FeOH2 e o FeOH3. E peço a nomenclatura dos dois. Você ia escrever hidróxido de ferro e hidróxido de ferro. Gabriel, mas são duas substâncias diferentes com o mesmo nome? Pois é, não pode, né? Então o que você vai fazer? O ferro aqui, gente, ele não é o ferro mais 2, e aqui embaixo eu tenho o ferro mais 3? Associa aí mentalmente que você vai ver, ó, vai vir ferro mais 2 e aqui ferro mais 3. Para diferenciar um do outro, a gente vai usar um número romano aqui no final, ó. Ferro 2 e ferro 3. Antigamente, o que tinha o menor número terminava em oso. Então aqui era o hidróxido ferroso e o que tinha o maior número, hidróxido férrico. Mas a gente não usa mais essa nomenclatura. Prefere o número romano. Gabriel, por que aqui a gente usou isso e aqui não? Esses elementos aqui, gente, ó, ferro, cobre, ouro, estanho, chumbo, níquel, cromo, que são elementos muito visados em prova, eles aparecem com certa frequência, eles são elementos de inox variável. O que significa isso, Gabriel? Que eles podem ser mais 1, mais 3, mais 2, depende da ocasião. Como eles são elementos de inox variável, na hora de dar a nomenclatura deles, tanto aqui na base, quanto no óxido, quanto no sal, toda vez que aparecer esses elementos, a gente vai usar um número romano na frente para identificar a carga dele. E isso vai fazer diferença na hora de dar a nomenclatura. Beleza? Bom, para a gente finalizar isso aqui, eu só queria contar uma curiosidade. Quando a gente vai na farmácia e compra amônia, eu duvido que você esteja comprando isso aqui, ó. Que amônia é um gás. Você não está comprando amônia. Quem está te vendendo amônia, o cara que produz, né? Ele borbulhou esse gás na água e produziu o NH4OH aquoso, que é o hidróxido, olha a nomenclatura, né? Apareceu H hidróxido de esse íon aqui, pessoal. Ele é chamado amônio, que é o íon NH4+. Então, o que você compra na farmácia não é amônia. Você compra na farmácia hidróxido de amônio. Essa reação aqui, ela é reversível. Quando você deixa esse vidro no calor, no sol, a reação começa a acontecer no sentido contrário. Então, o hidróxido de amônio começa a produzir amônia, que é o cheiro que você sente. Mas lá dentro do potinho, o que você tem é hidróxido de amônio. Tranquilo? Gente, espero que tenha dado para entender direitinho. Fica aquele abraço. Vou deixar uma lista de exercícios para vocês. E até a próxima função, que são os sais e as reações de neutralização. Turma, um abraço. Valeu!